Gostava de vir à superfície quando precisava espairecer. Algo no vento forte que brincava com meu cabelo e me fazia arrepiar inteira, tocava o meu coração tão nublado quanto o céu de agora. Sentada no pico achatado de uma montanha submarina com vazão para fora da água do mar, e longe o suficiente da bacia onde Atlantis ficava, eu podia ficar a sós com os meus pensamentos, enquanto brincava de desembaraçar as mechas do cabelo, somente com as extremidades dos dedos, pois as nadadeiras entre eles não me permitiam mais do que isso. Para subir nesta parte externa da montanha, precisei de esforço físico extra. Além de não estar muito acostumada com o ar, o sol e o vento, havia ainda a diferença de peso. Eu parecia muito mais pesada aqui em cima. Tanto que nas primeiras tentativas para subir, ganhei escoriações de tanto escorregar no limo e nas algas que havia em volta da montanha, me fazendo voltar para a água. Mas não desisti. Quando enfim atingi a parte que ficava exposta às intempéries do clima, fiquei com nojo. Era áspera e seca como nunca havia sentido antes. Me machucou um bocado também. Demorou até eu me habituar com o local novo. A maioria dos serianos não fazia questão da superfície, mas eu era curioso bastante para experimentar a realidade de outros seres deste planeta. Certa vez, nadando sozinha próxima aos recifes que ladeavam Atlantis, ouvi sons incomuns. Eram cadenciados, graves e borbulhavam, o que estranhei por completo. Não havia naquela região mini vulcões ativos que justificassem as bolhas que iam para cima, a fim de se misturarem aonde pertenciam, no ar, não embaixo d'água. Mas o que realmente me deixou apreensiva foi a maneira como a água ondulava até mim. Nenhum animal que eu conhecia nadava daquele jeito. Escondi-me às pressas entre os corais da acropora, que apesar de duros eram perfeitos para se ocultar de grandes predadores, além de azuis que, no meu caso, ajudavam a me camuflar. Permaneci quieta, de olhos entreabertos, apenas o suficiente para enxergar o que vinha em minha direção. Foi com surpresa que os vi, humanos. Eram 3. 2 deles eram maiores que o terceiro, porém, este era um pouco menos desengonçado que os demais. Julguei ser uma fêmea humana. Todos tinham 2 pernas no lugar da cauda. Me perguntei se doía ser dividido em 2 daquela forma. E na ponta de cada uma das pernas tinham nadadeiras caudais. Fiquei espantada, pois sempre ouvi dizer que os pés humanos eram pequenos e serviam para andar na terra. Não imaginava que tinham nadadeiras parecidas com as nossas para que pudessem mergulhar tão fundo. Nas costas carregavam objetos do mesmo material de que eram feitas suas armas, metal. Só que esse objeto era diferente. Deveria ter outra finalidade. Comprido e cilíndrico, nele havia fios conectados a outros objetos que eles colocavam sobre os rostos. Era dali que saíam as bolhas. Eles conseguiam respirar embaixo d'água. Isso me surpreendeu bastante, mas não tanto quanto descobrir que podiam trazer um pedaço do sol para dentro da água. No topo de suas cabeças, uma luz forte iluminava os arredores. As cores que eu só podia ver quando estava bem perto da superfície se revelaram aqui embaixo. Amarelo, vermelho e laranja. Fiquei em choque. A vontade de interagir com eles foi aumentando, mas me contive. Fui muito bem instruída a nunca me aproximar dos humanos. Eles costumam ser violentos com o desconhecido, e embora eu estivesse em minha morada, se assustariam comigo, podendo me ferir gravemente ou então me sequestrar, a exemplo do que faziam com alguns animais maiores, como golfinhos, tubarões e até algumas baleias que conseguiam carregar em suas enormes embarcações. Então, não ousei sair de meu esconderijo. Contudo, este encontro arriscado não me impediu de voltar mais vezes. Gostava demais de ver o céu. Depois do mar, era a coisa mais linda que existia, na minha opinião. De volta ao presente, observei as nuvens cinzentas se condensarem lentamente, sem pressa alguma em formar a tempestade que estava prestes a cair sobre minha cabeça. A discussão que tive com meu pai, herói de toda a nação sereiana e o atual rei de Atlantis, seguida da conversa séria que tive com a minha mãe, a rainha, insistia em permanecer nos meus pensamentos. Quando vai deixar de ser tão teimosa, Agatha? O tom exasperado dele denunciava o quanto durava a nossa discussão. Obediente, você quer dizer? Retruquei, a fúria presente em cada palavra. Nunca! Uma veia grossa saltou na testa dele, que segurava o tridente com tanta força que pensei que o quebraria em 2. Chega! Minha mãe interveio, como sempre. Enroupeu no meu quarto, onde discutíamos como uma entidade apaziguadora. Sem mais discussões, por favor.
Você atrapalhou uma reunião de negócios, mãe. Não perderia a oportunidade de cutucar meu pai. Não quando eu ainda estava tão ultrajada. Olhe como fala, ainda sou seu pai e rei, portanto vai se dirigir a mim com respeito como todos os demais. Arqueei a testa, a descrença mediante a demonstração de poder e autoridade me fez exibir uma fileira de dentes brancos afiados. É como o pai ou como o rei que está mandando que eu me case para assegurar o futuro de Atlantis? Viu borbulhar de raiva a essa hora. Vou embora antes que eu faça uma besteira. Ele se dirigiu à minha mãe, que tinha a expressão desolada ao vê-lo sair do recinto. Quando voltou a atenção para mim, não tive coragem de encará-la. Preferi o espelho grande e oval que tinha no canto esquerdo do meu quarto, uma relíquia do mundo dos humanos, no qual era possível ver o próprio reflexo. Ágata. A sobriedade em sua voz me alarmou. Contudo, não respondi nem fiz menção de me virar. Então ela se colocou atrás de mim, as mãos pousadas calmamente em meus ombros. Ela não estava tão irritada, afinal. Parecia triste. Vocês são tão parecidos. Levantei as pálpebras devagar, encontrando seu olhar condolente me admirando pelo reflexo do espelho. Eu sabia que ela não falava da minha aparência física, contudo, foi impossível não notar o quanto ela era a sereia mais linda que eu já tinha visto. Minha mãe era toda dourada e parecia reluzir algumas vezes. Por sorte, eu havia herdado um leve brilho dourado nas escamas, além dos traços delicados no rosto. Já minha coloração azul real, assim como a estrutura corporal, eram do meu pai. Por ser da realeza, tinha características mais desenvolvidas, tais como tamanho e força. Minha cauda chegava a medir quase 2 metros de comprimento, sem contar a parte de cima do corpo. Minha barbatana dorsal espinhosa era mais firme. Começava na nuca e até a base da coluna, o que me dava um ótimo equilíbrio embaixo d'água. Na cauda tinha barbatanas laterais e na parte posterior que me conferiam leveza e precisão nos movimentos. Mas se havia algo que eu havia puxado dele era, sem dúvida, a teimosia. Você é tão destemida e engenhosa quanto ele, o que eu adoro, mas também temo. Seu pai sofreu muito no passado por acreditar que podia fazer tudo sozinho. O que ele está tentando fazer é te poupar deste sofrimento. Já havíamos tido aquela conversa 1 milhão de vezes. Em todas, a preocupação com o futuro de Atlantis estava nas entrelinhas. É um disparate eu ser obrigada a me casar com um estrangeiro que terá mais direito de governar o meu reino do que eu, contrapus revoltada. A Constituição era clara. O primogênito deve assumir o trono. Na ausência de um, a herdeira deve se casar com o tritão de escolha do rei, seu pai, ou do conselho do reino, para que assim possa assumir a linha de sucessão e se tornar rainha um dia. Um estrangeiro pode renovar as águas. Respondeu, meio ressentida. Afinal, havia nascido em outro reino. Não estou falando de você, sabe disso. Emendei. Você e o pai se casaram por amor. Eu não amo ninguém no momento para assumir um compromisso sério desses. Se todos os sereianos podem escolher com quem ficar, por que eu não? 6 príncipes e nenhum está bom para você, querida? Neguei com a cabeça. Nos últimos meses, meu pai veio mantendo contato com reinos aliados a fim de me arranjar um marido, pois, segundo ele, eu havia tido tempo suficiente para escolher algum tritão, mas, como não o fiz, ele o faria. Eu não vou viver para sempre, ele costumava dizer. Minha mãe me contou que houve um tempo em que uma criatura assombrava os 7 mares, fosse sob as águas ou na superfície. Os humanos o temiam, criavam percursos diferentes na esperança de não esbarrar com um terrível monstro, mas ele era cruel e esperto. Os mais antigos diziam que se alimentava de medo e dor, além da carne daqueles que matava. Era muito maior que qualquer baleia e mais feroz que um tubarão. O temido Kraken era um povo gigantesco de couraça rígida que destruía e devorava tudo por onde passava. Imbatível até enfrentar o meu pai em uma batalha que terminou com o Kraken sendo banido para as águas profundas, o fosso mais profundo dos mares. O local, dito amaldiçoado por muitos, possui condições de vida tão precárias que é quase inexistente, nem tanto pela baixa temperatura ou falta de luminosidade de comida. O pior inimigo lá embaixo é invisível e imortal. A alta pressão que comprime deliberadamente os corpos, como que para expulsar os intrusos de um ambiente que não é o seu. Claro que eu nunca fui para lá. Ouvia histórias de bruxas do mar e relatos de tolos aventureiros que foram, mas nunca mais voltaram. Por isso, quando o pai trancafiou o monstro nas águas profundas, sua fama percorreu 7 mares com a mesma velocidade de uma corrente marítima. Tornou-se respeitado e conhecido como o rei mais forte e próspero que Atlantis já teve.
Isso e o fato de que nossa colônia se estabelecera em uma cidade humana inundada pelo mar. Conhecida pelos humanos como Atlântida, a cidade perdida, para nós, no entanto, agora era o reino de Atlantis e hospedava desde sereianos a octopus, criaturas marinhas que desenvolveram consciência, comunicação e inteligência superior aos demais animais do fundo do mar. Havia, no entanto, rivalidade velada entre as espécies. Devido a muitas eras de terror espalhadas pelo Kraken, todo ser octopus sofria preconceito e, em casos mais graves, violência física. Alguns sereianos radicais e intolerantes pregavam pelos 7 mares a supremacia dos peixes em detrimento dos polvos. Isso gerou uma onda de ódio sem precedentes. E logo, os octopus se viram obrigados a viver à margem dos reinos, onde o sol não chegava a bater diretamente e os peixes para alimentação eram raros. A ordem e divisão dos mares se estabeleceram entre os tritões mais fortes. Eram 7, e por isso, divididos em 7 reinos. Atlantis, Aquamarine, Ferdaud, Soken, Mirum, Siren, Awin. Se hoje dispunhamos de uma vida agradável e segura, era graças a esse tratado que selara a paz de uma vez por todas entre os reinos. Sem contar que a arquitetura humana de Atlantis era fantástica e nos provia segurança contra predadores. De todos os reinos, somente Atlantis fez morada em uma cidade humana inundada pelo mar. As demais colônias se estabeleceram em regiões dorsais oceânicas, viviam em cordilheiras e arquipélagos, quando não em navios enormes naufragados que acomodavam centenas de seres. Eram comuns as trocas de serviços entre reinos e o comércio de objetos humanos como mercadorias valiosas, principalmente os cortantes, que nos facilitavam na hora da caça e ajudavam na defesa do reino. Sob o comando de um rei forte e astuto, Atlantis prosperou. E este, antes de morrer, queria garantir que o reinado permanecesse em nossa família. Por isso, insistia tanto no casamento, a única maneira, por lei, de eu assumir o trono, o meu destino nas mãos de outros. Esse é o problema, estão tentando escolher o meu destino por mim. Seu destino é ser rainha. Quanto antes aceitar este fato, melhor. Está me dizendo que devo abdicar da minha própria felicidade? Pelo espelho, vi a nostalgia surgir na expressão de minha mãe. Como rainha, posso te dizer que às vezes alguns sacrifícios serão necessários. Eu precisei abrir mão de algo que gostava muito para estar aqui, ao lado de seu pai, e apesar disso não me arrependo. Controlei a língua para não responder atravessado. Eu não era ela, não era ele. Era Ágata, a princesa que não queria se casar por conveniência. Estava mais do que na hora dessa constituição arcaica cair por areia. Era hora de mudar. Eu sabia o que todos achavam de mim, uma princesa mal criada. Nada me faltava. Tinha a meu dispor empregados que fariam todas as minhas vontades e guardas que morreriam por mim se fosse preciso. Não achava de todo ruim ser da realeza. Me incomodava não ser dona das minhas próprias escolhas. Eu queria ser dona da minha vida, do meu destino. Reabri os olhos. O cheiro da tempestade era forte. Achei você! Uma voz conhecida berrou em alívio. Era Marina, minha melhor amiga. Somente sua cabeça estava para fora da água. O que faz aqui? Perguntei, desagradada por ser interrompida no meu momento de contemplação. Diferente de mim, Marina era muito certinha, obedecia a todas as regras e ficava aflita sempre que íamos mais longe do que o permitido ou passávamos da hora. Apesar disso, era uma boa sereia, sempre disposta a ajudar quem quer que fosse. Acabou se especializando em cura. O que você faz aqui? Sua mãe está louca atrás de você. Sabe que perdeu a recepção do encontro anual dos 7 reinos que aconteceu no palácio agora há pouco? Ai, mãe d'água. Eu havia me esquecido completamente. Planejava voltar antes do sol se pôr, mas as nuvens me distraíram. Perdi a noção do tempo. Mãe d'água? Nem ela vai te salvar da ira do seu pai. Marina falou histérica. Em seguida, relanceou temerosa para o céu. Não duvido nada que esse tempo horrível seja por causa dele. Senti um frio na espinha que nada teve a ver com o vento que passou, uma espécie de presságio que me encheu de urgência. Vamos voltar, disse a ela, que comemorou efusivamente minha decisão. Finalmente! Vamos que estou com medo dessa tempestade. Marina mal terminou de esboçar seu receio, o aguaceiro vindo dos céus despencou violento. Um clarão imenso fatiou o céu em pedaços. 7 segundos depois, o estrondo alto do trovão ribombou meu coração. Parecia o fim do mundo. Ah! Marina gritou assustada, o que me fez pular na água de uma vez.
No segundo seguinte, estava ao lado dela, que gritou de novo. Para de ser medrosa, quer me deixar surda. E você quer me matar do coração? Falou sofrida. Aparece que nem uma assombração do meu lado depois de um trovão desses, isso não se faz. Em resposta ao drama excessivo de Marina, ri. Mergulhei rápido nas águas salgadas do mar, deixando-a para trás. No entanto, empertiguei-me inteira. Arrepios subiram pela minha espinha, eriçando minha nadadeira dorsal. Encarei o vazio abissal abaixo de nós, mas não enxerguei nada. Algo estava errado. Não me deixe sozinha lá em cima! Veio choramingando atrás de mim. Mas assim como eu, ela sentiu algo estranho nas águas. Aproximou-se mais de mim. O que está acontecendo? Não sei. À nossa volta, uma escuridão anormal parecia engolir tudo em um manto denso e hostil. Isso me alarmou. Era comum ser escuro embaixo d'água, principalmente à noite, mas esse breu estava diferente, quase palpável. Outro arrepio. Melhor nos apressarmos. Estamos expostas aqui, falei. A mãe d'água me proteja por tudo que é mais sagrado neste mundo. Marina começou a rezar prostrada no lugar. O que está fazendo? Venha! Puxei-a pelo braço. Nadávamos para baixo, rumo a Atlantis, onde poderíamos ficar em segurança junto de nossas famílias. Fiquei imaginando no que meus pais estariam pensando a essa altura, não me encontrando no reino e ainda por cima as coisas estando estranhas desse jeito. Não quis alarmar Marina, mas a tempestade, assim como a escuridão das águas, não eram fruto da fúria de meu pai. Era desconhecido e aterrorizante. Eu podia sentir em cada célula do meu corpo. Continuamos nadando, sempre em frente e em alerta. Por um tempo nadamos imersas em silêncio. Até cheguei a achar que chegaríamos em casa sem maiores problemas. Mas de repente, captei um movimento estranho muitos metros abaixo de nós. Tem algo grande vindo lá de baixo. Sussurrei em tom de alerta. Marina sentiu tão sutilmente que quase não fui capaz de ver. Quase. Ela estava com medo. Eu também estava. Mas naquele momento senti o dever de protegê-la. A coisa, o que quer que fosse ela, se aproximava com velocidade e bruteza. Não teríamos tempo de encontrar abrigo, até porque estávamos em mar aberto, como presas fáceis. Cuidado! Alertei para que Marina se esquivasse a tempo. Mas tudo o que consegui fazer foi empurrá-la para longe. As águas ao nosso redor se agitaram furiosamente, denunciando algo enorme que veio do fundo. Fomos separadas e tragadas por redemoinhos grandes o suficiente para nos manter girando contra nossa vontade por alguns segundos intermináveis. Tonta, tentei focar minha visão no buraco, no topo do redemoinho para escapar dele. No entanto, vislumbrei o pior dos meus pesadelos. Quando o redemoinho abrandou, saí dele tão desorientada quanto Marina. O que foi isso? Ela questionou perdida. Atônita, mirei de forma vaga para cima, para a superfície, sem coragem de dar voz aos meus temores. Marina seguiu a direção do meu olhar e tapou a boca com as mãos em puro sinal de pavor. Acima de nós, o maior monstro que os mares já viram flutuava, esticando os tentáculos gigantes em todas as direções. Lá em cima, na superfície, ele urrava para a tempestade. O som angustiado, carregado de sofrimento, reverberava em ondas até onde estávamos e seguia para baixo. Havia tudo naquele grito. Alívio, dor, melancolia, mas principalmente revolta. O terrível Kraken estava solta mais uma vez.